Bem-vindos ao Europa 28, hoje numa edição especial a partir do Parlamento Europeu, em Bruxelas, dedicada às eleições na Grécia. No próximo domingo, os gregos vão ser chamados às urnas para escolher o próximo governo. O partido de extrema-esquerda, Syriza, lidera as sondagens, mas com uma distância curta da Nova Democracia do atual primeiro-ministro, Antónis Samaras. Para analisar a situação política na Grécia e eventuais implicações para a zona euro, estão connosco os eurodeputados Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, Paulo Rangel, do PSD e Francisco Assis, do PS. Marisa, regressou há poucas horas de Atenas. Como é que está a ser a capacidade de o Syriza, da mobilização do Syriza nesta campanha? Está a ser uma capacidade impressionante, enorme. Eu participei 2 dias de campanha em Salónica, 2 dias em Atenas, e estive em 2 comícios muito grandes, mas para além disso fizemos um conjunto muito grande também de sessões públicas, de apresentação de candidatos e em que houve intervenção também de algumas das pessoas que vieram de fora para apoiar a candidatura, como foi o meu caso. E é, de facto, uma mobilização, um sentimento de esperança, de necessidade de mudança que está presente em todas essas iniciativas. Eu não posso esquecer que no domingo de manhã, cedo, foi convocada uma sessão para esclarecimento de dúvidas relativamente ao programa eleitoral do Syriza. E apareceram mais de 700 pessoas para colocar questões e porque tinham dúvidas. E eu fui assistir a essa sessão onde estava o Yanis Dragavitsas, que é o responsável do programa eleitoral, e não me passou pela cabeça, sinceramente, eles próprios diziam quem é que há 2 anos ia imaginar que se marcássemos uma sessão de esclarecimento do programa eleitoral iria aparecer tanta gente para fazê-lo. Mas, sobretudo, também com muita mobilização nas ruas e há stands e as pessoas vão fazer perguntas e participam muito ativamente. E estas eleições que são marcadas por muito poucos materiais visuais, digamos assim, nas ruas. Eu estive nas eleições da Grécia em 2012, em 2009, e nestas eleições quase não se vê postas, quase não se vê cartazes dos partidos, porque os partidos estão sem dinheiro e, portanto, não há aquela campanha eleitoral muito marcada nas ruas, mas sente-se realmente da forma como as pessoas estão nas ruas. Há uma tensão muito, muito grande entre a esperança, como disse, e o medo. Acho que são assim as 2 sensações principais que nós conseguimos perceber-nos estando ali nas ruas de Atenas ou de Salónica. Paulo Rangel, Antónis Samaras joga tudo nesta percentagem ainda de eleitores indecisos, penso que é à volta dos 10%, segundo as últimas sondagens. A que argumentos tem a Nova Democracia para convencer estes eleitores? Eu, se quer que lhe diga, eu acho que a Nova Democracia tem argumentos que eu diria mais positivos e argumentos mais negativos, ambos convincentes. Portanto, há aqui um argumento positivo que eu penso que tem a ver, apesar de tudo, com o registro de evolução da Grécia, que estava a ser um registro, isto não quer dizer que não houvesse problemas muito sérios, mas um registro que, apesar de tudo, tinha trazido para uma certa estabilidade, e nomeadamente na questão das taxas de juros, uma descida considerável e, portanto, enfim, havia aqui, apesar de tudo, digamos, um comportamento da economia e das finanças gregas e até um ímpeto reformista forte nesta aliança e nesta coligação chefiada pela Nova Democracia. Portanto, esse aspecto é um aspecto, digamos, de recuperar a credibilidade do país. Isso tinha sido conseguido e esse é um ativo positivo. E penso que depois há também, se quiser, um argumento mais de cariz negativo, que também joga a favor no sentido de mobilizar algum eleitorado, que é a questão de, no fundo, achar que uma eventual vitória do Syriza, uma vez que ela está em cima da mesa como uma probabilidade, uma possibilidade efetiva e real, não é? Neste caso, porque as sondagens não dão à frente, como uma probabilidade mais, digamos, mais verificável, aquela que vai à frente, digamos assim, é, no fundo, agitar um pouco a ideia de que isso arrastaria a Grécia para um certo isolamento, arrastaria a Grécia para um conflito com os restantes países europeus, acabaria por levar a saída da zona euro. Mas esse é exatamente o argumento do medo. É um argumento do medo, por isso é que eu disse que é um argumento de cariz negativo, mas que funciona. Portanto, estamos a fazer uma análise
Não estamos aqui necessariamente só a tomar partido. Portanto, quais são as vantagens e desvantagens? Só queria chamar a atenção para esse aspecto. Porquê? Porque nestes processos de ruptura, como seria eventualmente uma vitória do Syriza, ou é assim que é apresentada pela nova democracia, depois se é assim ou não também podemos discutir isso, num processo destes, muitas vezes o argumento do medo joga. Veja, no caso do referendo escocês, a partir de certa altura houve uma certa travagem do sim à independência da Escócia. Porquê? Porque as pessoas querem a perspectiva mais conservadora. No final do processo. É nos últimos 2, 3 dias. E, portanto, o argumento do medo, é só para dizer isso, pode ter aqui ainda algum papel. Eu com isto não estou a dizer se vai funcionar ou não. Eu até acho que a estratégia do Syriza tem sido muito inteligente porque, apesar de já ter feito mudanças, enfim, isso será depois de uma discordância que temos aqui, bastante fortes no seu programa, está a dar muitas garantias agora para um eleitorado mais moderado. Portanto, ao apresentar, está justamente a querer esconjurar esse argumento do medo. Portanto, mas eu penso que a nova democracia naturalmente joga nisso, evidentemente. Portanto, aqui, em tempo de guerra, não se limpam armas e essa é uma das que a nova democracia tem a seu favor. Francisco Assis, políticas de esquerda, políticas de anti-austeridade, são possíveis no atual contexto europeu? Vamos lá ver, políticas de esquerda, quando falamos disso, falamos de coisas muito diversas. Há várias respostas da esquerda, como há várias respostas da direita a estas questões. Agora, em relação à questão grega, curiosamente, eu compartilho as duas análises, porque elas acabam por se completar um pouco, quer a da Marisa, quer a do Paulo Rangel. Isto é inquestionável que há hoje uma nova esperança que o Syriza representa. O Syriza ocupou praticamente todo o espaço que era anteriormente ocupado pelo grande partido tradicional da esquerda democrática, que era o PASOK, que praticamente desapareceu. Surgiram alguns pequenos partidos à volta, mas também não têm grande expressão eleitoral, nomeadamente agora este último partido do antigo primeiro-ministro Papa Andréu. Eu julgo que isso tem aqui um significado que é este, ou tem um efeito mais que um significado. Isto é, a partir do momento em que o Syriza vai crescendo, isto é, vai absorvendo o eleitorado mais moderado do que o seu eleitorado mais radical inicial, que correspondia aos tais 4% que teve há poucos anos atrás, é óbvio que a própria estrutura política e doutrinária de Syriza se vai modificando para acompanhar o seu eleitorado. Isso é um processo que evidentemente merece ser analisado. Tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. Por um lado, revela, pode ser sinal de algum pequeno oportunismo, no sentido de vamos dar garantias, vamos mudar de posições para ganhar votos. Por outro lado, pode ser sinal de capacidade de adaptação à realidade e de compreensão da realidade e de vontade de uma coisa importante que por vezes a esquerda, alguma esquerda não tem, que é de assumir responsabilidades governativas e ficar apenas pelo discurso do protesto. Portanto, isso merece ser acompanhado no futuro. Em relação às propostas do Syriza, eu julgo que são propostas que eu estou convencido que se ganharem as eleições no próximo domingo, o Syriza vai ter que as adaptar muito à realidade europeia. Isso não tenha mais pequena dúvida, porquanto há algumas propostas que julgo eu que são francamente impraticáveis, há outras que evidentemente serão objeto de discussão. Vai ter que haver um processo de negociação. De uma certa maneira, o facto do Syriza ter dado alguns sinais de moderação nos últimos tempos revela que pode ser um partido com essa capacidade de adaptação à realidade. Vamos ver. Marisa, que armas terá Alexis Tsipras se vier a formar governo para negociar com os credores e ao mesmo tempo conseguir cumprir as suas promessas eleitorais e as promessas do seu partido? Ora bem, eu acho que as principais armas são, de facto, ter-se percebido, e finalmente, acho no contexto da sociedade da Grécia ter-se percebido que não é possível continuar assim. Eu acho que há uma percepção distante da verdadeira situação que se vive na Grécia. A Grécia atravessa uma crise humanitária enorme. Não é apenas uma crise económica, social, uma crise política, que também estamos a atravessar em muitos países, é uma crise humanitária profunda. E nesse contexto, o Syriza é o único partido que se apresenta a eleições que apresenta uma proposta realista, na verdade. Fala-se muito agora do facto do Syriza ter moderado nas suas propostas. Naquilo que é o essencial, não moderou e ainda bem. Ou seja, na renegociação da dívida, da necessidade de uma conferência europeia já não defende a saída da Grécia da zona euro. Nunca defendeu. Mas não defende nunca defendeu. É que essa é a questão. A reestruturação por decisão unilateral da dívida, não. Isso é uma mudança muito significativa. Mas vamos lá ver, mas defende aquilo que sempre defende. Não é uma mudança muito... Se eu puder concluir, há uma mudança. O ponto em si não sofre nenhuma alteração. Há uma alteração de metodologia, de facto, que é importante, mas eu não tenho problema com isso. A mim o que me incomoda são os partidos que acham que não podem mudar porque não podem.
isso não me incomoda nada, porque o objeto político, de facto, não mudou. Há uma metodologia que é alterada, de dizer nós temos que suspender o pagamento durante um período, para depois poder vinculá-lo aos níveis e aos índices de crescimento, porque não há de maneira nenhuma, não se pode estar a crescer a 0,5% ou até ter mesmo recessão e estar a pagar juros de dívida a 3, 4, 5%, porque isso nunca na vida se vai traduzir num abatimento na dívida. Pelo contrário, só vai fazer aumentar a dívida e o crescimento não vem. E, portanto, suspender esse pagamento, uma moratória aos juros da dívida e vincular o pagamento das prestações, porque eles também não dizem que não vão pagar as prestações, embora defenda, obviamente, a reestruturação e a Conferência Europeia, mas vincular isso a indicadores razoáveis, como seja o crescimento que a economia grega pode ter. Isto sempre se fez assim em todo lado, quando se fez reestruturações da dívida a sério. E, portanto, não houve, de fundo, no fundo, naquilo que é o fundo político da proposta do Syriza, não houve alteração nenhuma. O Syriza nunca, em momento nenhum da sua história, defendeu a saída do euro. Nunca. E agora vem-se dizer, não é verdade, o Cucué sim, o Syriza não, nunca defendeu. Mas a verdade é que o que eu queria dizer, eu acho que tem de facto a única proposta, e o principal argumento é isso, a única proposta que é realista e que, como se já começou a perceber esta semana, tem um campo importante de negociação. Aliás, um fenómeno interessante é que até à última semana toda a pressão, existia uma chantagem enorme, ouvimos comentários da senhora Merkel, do Sr. Schäuble, de Jean-Claude Juncker, toda a gente achou que tinha uma palavra a dizer sobre qual é que devia ser o voto do povo grego, que é lamentável, porque o voto do povo grego é decidido pelo povo grego. Essas vozes calaram. Mas essa não é uma palavra a dizer, uma questão é uma solidariedade com as forças políticas. Agora, vamos conver uma coisa, o Sr. Jean-Claude Juncker não é a Marisa Matias. É o Presidente da Comissão Europeia. Ainda bem para mim, porque não sei muito bem como é que... Mas só para terminar isto, esta semana assistimos a uma transformação interessante, que foi as declarações públicas de Matteo Renzi na Itália, ou as declarações formais do governo irlandês, de dizer temos que começar a negociar de forma séria e de forma coerente com o Syriza e com o governo da Grécia, se for o Syriza, temos que nos sentar à mesa e, de facto, tratar de negociações. O que eu acho interessante é que há um reconhecimento por parte de alguns países europeus que, de facto, a probabilidade do Syriza ganhar já é muito grande e as negociações começam mesmo antes do Syriza. Portanto, havia um extremar de posições que agora dos dois lados se aproximam. Eu acho que aqui é preciso aqui... Quando se diz que o Syriza não defendia a saída do euro, quer dizer, depende. Eu também posso não aceitar as regras de um grupo, mas não aceito de maneira nenhuma. E depois digo que não quero sair, quero lá ficar, bem, isto é possível, mas isto no fundo é dizer que se quer sair. Bom, portanto, o Syriza tinha uma posição muito mais radical que aquela que tem hoje e tem vindo a moderá-la, nos casos de forma oportunista, noutros até imagino que a perspectiva de ser poder, que é uma coisa que no caso do Bloco de Esquerda, eu aliás sempre critiquei, tenho tido esse debate, o Bloco de Esquerda muitas vezes não modera as suas posições porque não tem perspectiva de ser poder e não quer ser. E no caso do Syriza a perspectiva de ser obriga-o a moderar essas posições. E, portanto, isso para mim é uma evidência e é uma forma inteligente de marcar a agenda. Isso eu acho que é, porque é possível puxar mais à esquerda, dentro da lógica que tem esta esquerda mais radical. É possível puxar mais à esquerda, mas para serem governo, para influenciar essa agenda de esquerda, têm também que fazer algum compromisso com outro tipo de coisas. Agora, o que é que vai acontecer? Eu surpreendo-me no conhecimento que o Paulo Rangel tem das cabeças das pessoas do Bloco de Esquerda. Não, mas eu tenho, porque tenho debatido isto muito, aliás, por exemplo, com o Fernando Rosas, muitas vezes. Sempre debati sobre qual era o posicionamento do Bloco de Esquerda e porque é que eu achava que estava errado e porque é que está, em Portugal, a esquerda radical em verdadeira convulsão, no sentido de um processo de separação. Mas pronto, isso não é o nosso tema. É só para dizer que no Syriza o que se deu foi um bocadinho um processo contrário. Claro que eu acho que também, se quer que lhe diga, há aqui um efeito a que ninguém tem dado muita importância, que obviamente tem a ver com a crise grega, mas tem a ver também com a própria política grega, que é isto. A política grega foi sempre feita por famílias. Famílias no sentido verdadeiro do termo, isto é. E o Syriza, nesse aspecto, representa, isso acho que é um avanço democrático importante. Portanto, sendo eu, considerando que é muito mau que o Syriza ganhe e que isso é negativo, há um aspecto, que é um aspecto, digamos, aristocrático, se quiser, elitista, quer do PASOK, quer da Nova Democracia, e o Syriza aí rompe de uma forma democrática. Aliás, esta alegria que a Marisa testemunhava, enfim, eu não conheço esta campanha, não estou a acompanhá-la, mas eu admito que isso aconteça de facto, isto é, que haja, porque isso é também uma novidade política, não é só na questão dos programas económicos, é que isto representa o romper com uma tradição que, para nós,
democracias, digamos, da parte mais ocidental da Europa, era uma tradição complicada. Que era uma tradição demasiado... Quer dizer, é natural que haja membros da mesma família numa política, mas no caso grego isto era uma coisa negativa, portanto era mesmo um domínio quase familiar. E aqui eu acho que o Syriza representa uma ruptura, e essa é uma ruptura democraticamente positiva. Há uma coisa que eu queria só dizer, e que eu estou, enfim, estranhamente de acordo com a Marisa, mas estou de acordo, quer dizer, se a escolha dos gregos for a escolha do Syriza, naturalmente que a Europa tem de sentar é com o governo que os gregos escolheram, não é com o governo que porventura gostariam. O que eu não compreendo é que tanta crítica, que se façam comentários sobre a Grécia, ou sobre a situação política grega, quando toda a gente faz, por exemplo, sobre a situação política alemã e sobre a senhora Merkel. Toda a gente acha que devia votar nas eleições alemãs e diz as opiniões que tem. Mas, Paulo, nunca se ouviu um comentário do Presidente da Comissão Europeia relativamente às eleições da Alemanha, que era melhor que ganhasse uma cara familiar na Alemanha, mas agora o que eu digo ou que era melhor que ganhasse... É aí que eu estou a dizer, eu acho que tu do meu também ponto de vista, partilharás... nós temos que negociar com quem ganhar as eleições, isso é evidente, e depois ver qual é a sua disponibilidade para aceitar. Agora, o risco também de saída do euro da Grécia não está excluído, porque esta questão que pôs a Marisa é uma versão um bocadinho cor-de-rosa do que vai acontecer, porque há aqui um aspecto que é este. Não tem nada de cor-de-rosa, para a Grécia, para os países credores, e em particular para a Alemanha, mas não só, às tantas, a dor que vão ter com uma saída de uma vez só da Grécia é menor do que aquela que teriam com reestruturações sucessivas da dívida. Ou com uma reestruturação da dívida. E, portanto, eu não excluiria que alguma opinião mais ortodoxa possa vencer este braço de ferro e até com uma teoria que eu acho que não está correta, mas que muitos defendem, nomeadamente eu vejo isso no PPE alemão, claramente, portanto na CDU e tal, muita gente defende, que é a da vacina. Quer dizer, saindo isto até vai reforçar o euro. Portanto, é exatamente ao contrário. E vai evitar que outros partidos como este possam ganhar eleições noutros países. E, portanto, não, mas que esta ideia da vacina... Não, mas isto é Portugal, não se preocupe. Ainda não. O PS não faz propostas idênticas às do Syriza. A presença da Grécia na zona euro é revogável, como disse a Comissão Europeia. Concorda com a opção de Paulo Rangel, que a Alemanha está mesmo preparada para deixar que Concordo que esse risco existe. Mas há uma coisa que o Paulo Rangel referiu agora que eu acho que é da maior importância e que tem que ver justamente com isso. Que é um lado que nós não valorizamos tanto quanto isso. O Syriza, de uma certa forma, significa ou pode significar, eu não conheço também bem o Syriza, mas aparentemente é gente diferente, é gente mais nova, é gente que não teve responsabilidades de poder até aqui, num país que era dominado por poderes quase clânicos, que era à esquerda, que era à direita. O Papa André era filho de um primeiro-ministro, neto de um primeiro-ministro. À direita também havia grandes famílias e, sobretudo, a Grécia foi, durante muitos anos, muito mal governada, quer pelo governo de esquerda, quer pelo governo de direita, do ponto de vista até daquela que a Europa é mais sensível, que é do respeito pelo equilíbrio das finanças públicas. Eu recordo de um dia de eu vir em Paris, estava eu no Conselho da Europa, já há muitos anos, era deputado no Parlamento, mas já há muitos anos, o primeiro-ministro da Grécia, que era, na altura, um socialista, não me recordo agora o nome dele, que era um grande professor de Direito Constitucional, curiosamente, que tinha estudado na Alemanha, que estava a explicar-nos a nós, deputados de vários países, que ele estava a fazer um esforço enorme para pôr as contas, para pôr alguma ordem nas contas públicas das gregas, porque isso era um resultado de uma herança, quer do PASOK, quer da nova democracia. Era uma cultura. Portanto, há aqui um quadro, o grau de degradação da administração pública grega, que não tem comparação, por exemplo, com outros países, não é estar agora a pôr a Grécia de lado, não, mas a verdade é que o quadro é muito diferente do de outros países europeus. E, portanto, é natural que haja aí um voto pela regeneração. Aliás, é assim que eu compreendo a afirmação tão rápida do Syriza. Agora, em relação aos efeitos, ao risco, é evidente que este risco existe. Porquê? Olha, a Grécia não está sozinha nisto. A Grécia faz parte de uma zona monetária e de uma zona monetária que é integrada por países que são todos eles democracias. E onde os povos têm tanto direito a ter opinião sobre o futuro dessa zona monetária como tem o povo grego, ou como tem o povo português. Essa é que é a questão. E os responsáveis políticos têm que responder perante esses povos. Eu imagino que se, em alguns momentos, e não quero fazer a defesa da Sra. Merkel, naturalmente, não me compete a mim fazê-la, mas se, em alguns momentos, a Sra. Merkel tivesse determinadas posições, poderia abrir o caminho a que surgisse à sua direita uma formação política com muita força. Isso sim punha em causa. Isso sim, e tem algum sentido. Portanto, isso tem algum sentido. Portanto, isto é um equilíbrio. Há aqui um quadro de equilíbrios. E eu admito que possa haver essa tentação. Isto é, e aí é que eu acho que o Syriza se vai ter que adaptar muito a essa nova realidade. Até porque a União Europeia também já disse que há aqui alguma margem de manobra.
ganha, aliás, que a ganhar, eles têm dito que há aqui alguma margem de manobra em relação à Grécia. E já houve no passado, já houve perdão, portanto também é preciso lembrar isso. Mas a verdade é que se o Syriza não revelar essa capacidade de adaptação, eu temo que possa haver esse risco. E há outro risco a seguir, que é o de surgirem algumas correntes mais puristas, mais radicais, mais extremistas, do outro lado do espectro político europeu, a exigirem então que se faça uma reavaliação de toda a zona euro, eventualmente a pôr em causa a presença de outros países na zona euro e abrirmos um debate que assim seria uma caixa judicial para Portugal. E como é que Uhum. seria essa saída da zona euro, uma vez que não está previsto nos tratados? Paulo Rangel, com a sua experiência, teria de ser uma saída voluntária da Grécia? Pois que teria que ser uma saída, eu penso que teria que ser acordada, enfim, agora, evidentemente que a saída não está prevista nos tratados, mais ou menos, porque ela não está prevista o seu procedimento. Mas se os próprios tratados admitem que se pode sair da União Europeia, por maioria de razão, há-se poder sair da zona euro. Quer dizer, E uma coisa não implica a outra, é possível sair da zona euro sem sair da União Europeia? Eu penso que deveria ser possível isso. No caso, temos essa situação, que sinceramente penso que é uma coisa só para discutirmos depois de 26 de janeiro, portanto, na segunda-feira, e até porventura, até mais tarde, se alguma vez isso surgisse, mas no caso de surgir essa situação, eu penso que íamos ter que ter aqui uma grande cautela, porque eu tenho que ter muito medo, de facto, de nós deixarmos cair a Grécia, quer dizer, neste sentido, de abandonarmos, quer dizer, isto é uma coisa que não pode, portanto, tem que haver aqui um compromisso, e por isso é que eu, no fundo, partilho muito da visão que estava aqui a dar o Francisco Assis neste aspecto. O Syriza tem também aqui um papel a desempenhar, isto é, quando ele for confrontado com as suas responsabilidades, se ele for governo, vai ter que ceder em algumas coisas que neste momento acha que ainda não vai ceder. O que não quer dizer que não consiga com isso, e isso é que eu digo que é tal, não consiga, apesar de tudo, marcar alguns pontos e mudar, infletir algumas políticas e ter até algumas vitórias. E isso a Europa talvez seja capaz de dar. Eu iria mais por este caminho, sinceramente. Penso que é um caminho que respeita mais a vontade democrática, por um lado, e que, por outro lado... Agora, é como nós dizemos, quer dizer, isto é um processo em que estamos 19 países na zona euro, e evidentemente os cidadãos de outros países também têm direito a opinar sobre isto. Quer dizer, nós não podemos ficar reféns. Quer dizer, não podemos passar daquilo que se pensa que é uma chantagem da zona euro sobre a Grécia para uma chantagem da Grécia sobre a zona euro. Também não podemos passar para isso. Portanto, aqui é preciso muito sentido de responsabilidade e de abertura. Mas eu penso que aí a tal questão democrática, a tal cultura democrática de aceitar os resultados e saber ler os resultados na Grécia e depois encontrar uma solução que será sempre uma solução de compromisso. Na minha opinião, este é o único caminho, se o Syriza ganhar, o que não é ainda certo. Marisa, esta chantagem de parte a parte, de um lado da Comissão e do outro da Grécia, para depois conseguirem, depois do dia 26, se o Syriza vier a ganhar as eleições, poder haver aqui esta negociação? Eu, de um lado, vejo chantagem, mas do outro lado não vejo chantagem, vejo proposta política. E sinceramente, não, mas eu passo a explicar porquê, porque não passo a explicar porque não. Eu acho que relativamente à questão da saída da zona euro, é uma decisão que cabe exclusivamente ao povo grego e, portanto, nós podemos estar aqui com... Se não for assim, então está-se a criar precedentes que eu me preocupa muito. Porque... Mas como é que terá que ser extremamente ao povo grego? Mas terá sempre que ser por um acordo, não é? Mas com certeza, mas cabe sobretudo ao povo grego. Não é dizer agora vão terrível. daqui para fora, quer dizer, mas é uma decisão que lhes cabe a eles. Não, se estiverem a votar no programa do Syriza, não estão a votar seguramente na saída do euro. E, portanto, eu tenho algum problema. Não pode ser o Syriza a caracterizar a zona Paulo, monetária e a euro. Paulo, eu já concretizo. Mas eu já concretizo, por favor. É assim, o problema é que nós estamos... A Grécia não está sozinha e, portanto... Não, a verdade é que, infelizmente, a Grécia está sozinha. Como Portugal também está parcialmente sozinho, porque solidariedade é coisa que desapareceu do projeto europeu. E é o de cada um por si. Claro que não está, Paulo, mas isso é normal que não esteja, porque ainda por cima apoia o governo português, mas eu vivo muito bem com essa diferença de opinião, só estou a dar a minha, quer dizer, está de facto sozinha e o erro maior que se pode fazer é deixar cair a Grécia, no sentido em que a Grécia provocará um efeito contagioso, porque, vejamos, dos 28 países da União Europeia, apenas 4 cumprem os critérios do plano de estabilidade e crescimento, os outros 25 não os cumprem. Portanto, isso quer dizer que provavelmente os critérios e as regras estão mal. E quando nós vamos olhar para os países da zona euro,
verificamos que a esmagadora maioria dos países não os cumpre também. E há situações que são muito mais bomba-relógio do que a Grécia, como a Itália ou a Espanha, e já não estamos a falar aí de uma economia tão periférica, com problemas de dívida gravíssimos e com situações que têm que ser resolvidas. E, portanto, vamos ver. O Thomas Piketty, o autor do best-seller O Capital no século XXI, disse aqui há uns dias uma frase que eu acho que é muito bem caracterizadora da situação em que estamos a viver, que é: a Europa confronta-se com várias eleições sequenciais. Sim. E pode estar perante um terremoto de direita ou um terremoto de esquerda. Direita de extrema-direita, não estou a falar de forças democráticas. E nesse caso tem que escolher qual é que é melhor para si. E dizia ele que não tem nenhuma dúvida que seria melhor abraçar o terremoto de esquerda do que propriamente o da extrema-direita. É que um pode levar, um pode levar à fragmentação. Não é entre a peste e a cólera. E aliás não entra, tanto não entra. Na boca dele não será, mas a questão é que há outras soluções. Até há várias soluções. Não, mas ó Francisco, desculpe, mas não, tanto não entra a peste e a cólera, que eu estou a ver uma moderação muito grande também do discurso, quer do Paulo, quer do Francisco, relativamente ao Syriza, que não havia antes, e duvido. Ai, não foram vocês que me deram, foi o Syriza. Quer dizer, mas para vocês também não importa, pode estar tudo mal e vocês estarão sempre no mesmo sítio, o que não é nenhuma garantia para as pessoas. Mas eu não escutaria, mas o que eu estou a dizer, eu não escutaria da vossa boca, seguramente, este debate que estamos aqui a ter, o mesmo tipo de argumentação se estivéssemos a falar de Marine Le Pen. Não estaria. E, portanto, também à partida tem uma preferência. Digo eu. Isso é que fica bem claro, eu não confundo a extrema-esquerda com a extrema-direita, em lado nenhum do mundo, isso não confundo, como é evidente. Mesmo que às vezes, na prática, os resultados tenham sido historicamente os mesmos, eu nos fundamentos não confundo. Não, porque uma mente que uma é cínica e a outra não. Portanto, não é assim. Realmente a extrema-direita talvez uma se engane. Mas acredito que as motivações... Mas é cínica, é cínica. Eu acredito sempre nas boas motivações da extrema-esquerda. Francisco Assis, se o Syriza vier a formar governo, que peso é que isso teria, por exemplo, à mesa de um Conselho Europeu? E estamos a falar num ano até que, com outras eleições, Espanha, Portugal irão a eleições no final do ano. Vai depender muito do comportamento do Syriza. Eu acho que o que vai ser determinante, o que vai marcar tudo isto é o comportamento do Syriza, ganhando as eleições, como é que ele se vai comportar. Claro. Porque se comportar com moderação, mas ao mesmo tempo com exigência, evidentemente, mas com alguma moderação que tem que ver, quer dizer, o Syriza não pode ter a pretensão de aplicar estritamente o programa que agora apresenta, porque isso aí responde claramente que evidentemente não vai ser possível. Agora, havendo alguma moderação, veremos como é que isto vai evoluir. Quer dizer, eu não dramatizo, nem nunca dramatizei por isso. E uma vitória do Syriza, até porque há uma coisa no Syriza que eu acho que é importante, que comecei por dizer, quer dizer, que é um partido que não quer limitar-se a ser um partido tribunício, como infelizmente a extrema-esquerda em Portugal, na sua maioria, tem sido nos últimos anos, sistematicamente contra governos, tanto faz que sejam governos de direita como governos da esquerda democrática, tanto faz, sempre a mesma atitude, é tudo o mesmo. A fronteira começa ali no PS, e não começa, como é evidente. E o Syriza, apesar de tudo, e por isso é que conseguiram alargar a sua base eleitoral e foram captar apoios que, julgo eu, serão sobretudo provenientes do PASOK. Nesse caso, deixe-me só fazer, mas no caso do Partido Socialista, o Partido Socialista Europeu, que fica sem interlocutor no governo da Grécia, qual é que prefere? Prefere um governo de Samaras ou prefere um governo do Syriza? Eu não sou grego e não tenho que fazer essa... Não, mas enquanto força com a qual tem que se relacionar... Veja, não tenho que fazer de facto essa opção. Se fosse grego, provavelmente não votaria nem num, de certeza que não votaria nem num nem noutro. Votaria de acordo com as minhas convicções. Votaria numa organização política do centro-esquerda grego. Até tenho várias à minha escolha, ainda com uma expressão eleitoral. Não tão reduzida, porque de Venizelos, o de Rivas, vai ser a terceira força eleitoral. O que é uma coisa extremamente positiva, porque ultrapassa a Aurora Dourada. Marisa, antes de terminarmos, estamos mesmo a chegar ao fim. Que reflexos teria uma vitória do Syriza na esquerda europeia e, nomeadamente, na esquerda portuguesa? Eu não acho que se possa fazer apropriações dos resultados eleitorais e das conquistas de uns países para os outros, e portanto eu não faço essas leituras de mimetização do que se passa no Syriza. Tem impactos em Portugal, tem um impacto seguramente em todos os países do Sul, tem. Mas eu faço esse impacto no sentido de dizer que, obviamente, se nós tivermos pela primeira vez uma força política com uma política claramente anti-austeridade a ganhar as eleições e a formar um governo na União Europeia, isto terá impactos, espero eu,
e acredito, muito positivos para o conjunto dos países da periferia da Europa. Muito positivos porque não é apenas uma vitória no sentido de abrir esse debate para o povo grego, como se abre esse debate para todas as economias que estão a atravessar dificuldades muito grandes, incluindo a portuguesa, a espanhola e outras, a cipriota. Eu penso mesmo que os impactos seriam muito positivos do ponto de vista de pôr a agenda anti-austeridade em cima da mesa, e isso beneficiaria seguramente todos os povos e todos os países do sul da periferia da zona euro e por sequência normal, a própria União Europeia e o projeto europeu. Agradeço aos três por estarem aqui hoje. O Europa 28 fica por aqui. Voltamos a ver-nos na próxima semana, já em Lisboa.